Tradução do Testemunho 7, do dia 24 de junho de 2017, Oséias 11 e 12. Amados, hoje, sábado, 24 de junho, às 5h34 da manhã, acordei com um sonho muito terrível que me foi mostrado coisas que estão prestes a acontecer. Eu vou lhes dizer, me foi mostrado a igreja. Eu soube que era adventista por causa dos livros que estavam lá do espírito de profecia. E também havia irmãos que eu conhecia. Eles me conduziram por diferentes lugares na igreja, nos diferentes departamentos. Mas eu também fui levada para dentro, para ver uma pessoa que estava lá pregando. Quando eu ouvi, eu fiquei espantada, porque lia a Bíblia, ria e zombava do que tinha dito. Então eu olhei para a congregação, para ver como eles estavam levando tudo isso, e todos estavam absortos em pensamentos que não eram os que estavam sendo falados. Muitos estavam entretidos, olhando para o celular, tablets, diferentes coisas eletrônicas. Eu pude apreciar nesse momento. Ninguém, nem mesmo o pregador, se importava com o que a Bíblia dizia. Então, o tempo da pregação terminou e eles saíram. Todos se sentiam felizes porque haviam participado do culto de sábado. Meus olhos estavam tristes. Senti que estava chorando naquele momento e notei meu acompanhante. E quando notei, foi tremendo, porque seu rosto era como uma chama de fogo e eu me assustei. Fiquei com muito medo e me afastei dele, e ele me disse para não temer. Então ele me explicou por que eu o vi assim. Então me disse que o fogo que eu estava vendo era o ardor da ira de Jeová, por quem diz ser seu povo, mas não é. Então fui levada a algumas salas que pareciam ser a sala onde eles iriam comer, porque eu via mesas, cadeiras, mas eles não estavam comendo. Eles estavam apenas sentados lá. Estavam rindo, se divertindo, e aquele que tinha pregado estava lá com eles. E estavam todos felizes. Mas o anjo ao meu lado me disse: povo mau e rebelde, será livrado do castigo iminente? Ele fez esta pergunta. Então, amados, me levou para fora da igreja, e eu vi um quarto que estava lá fora, e vi um homem muito bem vestido. Percebi pelas roupas que ele estava usando, e vi que os vestidos eram como vestido de festa, e ao lado dele uma mulher muito bonita, também bem vestida. Então o anjo me disse: está vendo essa mulher? Era pura até hoje. E o homem que você vê vestido assim é um profeta. Veja como o servem. Então eu via outras pessoas o servindo, e eu vi também que estava dançando com a mulher pura e virgem, como me havia dito. De repente eu vi que estes se uniam em matrimônio. E quando foram para a cama, meu acompanhante, ele gritou. E eu estava com medo, porque ele disse: vileza, vileza em meu povo. Então eu fiquei com medo e não me atrevi a perguntar. Mas o anjo olhou para mim e seu rosto estava enojado, e ele me disse: isso é abominável, eu não vou mais tolerar isso. Então a cena mudou. Do lado de fora da igreja, eu vi alguns quartos que pareciam banheiros e fui para um deles. Mas para ir àquele banheiro, você tinha que subir alguma escada.
Então eu subi a escada e peguei na maçaneta para abrir a porta. Quando eu abri a maçaneta da porta, senti que a igreja começou a se elevar. Começou a subir e começou a subir muito alto. Então, fiquei pendurada na porta do banheiro e pedi ajuda, porque a altura era muito alta. E eu senti que se eu soltasse, eu poderia cair e morrer. Então, eu vi pessoas à distância, lá embaixo, e gritei para eles me ajudarem. Mas eles riram e não me ajudaram. Mas o anjo que estava lá, novamente, voltou para mim e me disse: Não tenha medo, apenas solte. Então eu soltei e caí suavemente no chão. Achei que eu ia cair forte, mas caí suavemente. E ele disse: Olha, irmãos, quando ele me disse olha, eu vi que debaixo da igreja, que estava suspensa, lá no chão, havia muitos animais feios e negros, alguns rastejando, outros parecia que tinham asas. Era assustador e escuro o rosto daqueles animais. Seus olhos eram terríveis, eles eram muito feios. Eles eram todos negros, escuros. Então eu queria fugir, mas ele me disse: Não tenha medo, apenas observe. E eu fiquei lá perto dele, porque estava com medo, com muito medo do que estava vendo. Então eu vi que esses animais estavam lá. Era horrível. Eles estavam debaixo daquela igreja. E aquela igreja flutuava. Mas de repente, enquanto estavam lá embaixo, eu percebi que começaram a subir pelas paredes da igreja, que estava flutuando no ar. E então eles começaram a entrar pelas portas e pelas janelas. Enquanto eles subiam, deixavam um rastro sujo atrás de si, e tudo estava ficando preto e sujo. Então comecei a ouvir muitos gritos altos. Me desesperei, porque tinha entrado naquela igreja e conheci pessoas que tinha visto. Então começaram gritos fortes, e o que antes eram risadas, agora se transformou em lamentos e gritos. Então eu comecei a ver como aqueles animais terríveis as devoravam e elas caíam ao solo. Então eu não aguentava mais e desmaiei, amados. Eu desmaiei, porque eu disse: Senhor, mas como pode ser? E eu caí como morta no chão. Então, quando voltei para mim, o anjo estava me levantando. Implorei que não queria ver mais, que por favor não queria continuar vendo, mas ele me disse que era necessário, que eu tinha que ver, porque ele me disse que tinha que anunciar que a destruição daquela que dizia ser meu povo estava perto. Então comecei a chorar. Chorei tanto que não pude olhar o que estava acontecendo e caí novamente desmaiada ao chão. Então o anjo me pegou de novo e disse: Chega, vamos. Então todo aquele panorama saiu e tudo mudou e me levou a um lugar lindo. Amados, aquelas montanhas eram lindas, eram muito lindas. Havia flores, árvores, um lindo vale e ele me disse: Observe. Por trás das árvores, eu comecei a ver pessoas. Eu entendi que eram famílias, porque eu as via em pequenos grupos. Eu vi homens, senhoras, crianças. Eu vi que eram famílias por causa do que eu podia ver lá. Eles andavam juntos, se sentiam seguros naquele lugar maravilhoso que eu estava observando. Mas perguntei: o que eles estão fazendo aqui? E o meu acompanhante me disse: Estes são os que escaparam da destruição. Em um instante, tudo desapareceu, amados, ficando apenas eu e o anjo. E ele me encarou e disse: Esforça-te, não temas, corra.
e diga-lhes que não há tempo, porque a destruição é iminente. Então a cena mudou novamente e eu me vi na cidade, cercada por todos os tipos de desastre e calamidade. Eu tremia, senti vontade de fugir, mas ele me disse: calamidade sobre calamidade, porque o que há de vir virá e não tardará. Diga-lhes que se não buscarem a face de Deus, não poderão subsistir. E quando terminou de dizer isso, fez uma pausa e, para meu grande espanto, repetiu algo que já havia dito em outras ocasiões: os entendidos entenderão. E ele fez uma pausa e continuou dizendo: somente aqueles que se acham escritos no livro da vida. E me disse: corre e diga-lhes. Oséias 11:12 está a ponto de cumprir-se. Amados, eu despertei. Isso é grande e forte para mim. Eu sofro, porque a Igreja depositária da verdade se apartou das verdades que o Altíssimo deixou para a Igreja. Queira Deus, queira Deus que possamos escapar da destruição. Queira Deus que possamos entender as mensagens que o Senhor está nos enviando. Queira Deus que possamos alcançar a pátria celestial.